Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Amós nos coloca diante da atitude que deve tomar, que deve fazer parte, melhor dizendo, da vida de todo crente, de todo aquele que crê em Deus, de todo aquele que fez, com quem Deus fez uma aliança nova. A orientação do profeta é bem clara: fazei o bem e não o mal. Praticar o bem e não o mal. Praticai, de fato, uma religião que seja agradável aos olhos de Deus, porque Deus não aceita sacrifícios e oblações defeituosos, porque Deus não precisa dos nossos sacrifícios para manifestar o seu poder ou para realizar as suas obras. Depois o salmo de resposta vai confirmar tudo isso que a primeira leitura nos apresentou. O importante é que nós tiremos da profecia de Amós esta lição. Somos convidados a praticar o bem e não o mal. O evangelho que nós ouvimos hoje, nós contemplamos aquilo que nós podemos chamar de um triste contraste. Que contraste é este? Destacamos dois. O primeiro trata-se do contraste porque nós admiramos o poder, admiramos a majestade de Cristo, a quem voluntariamente os demônios e as forças do mal obedecem. E aqui nós vemos um sinal claro da chegada do reino de Deus. O reino de Deus que Jesus veio implantar no nosso meio. Nós nos admiramos como Deus é grande, como Deus é justo, misericordioso, amoroso. A sua onipotência ultrapassa as gerações. Essa é a nossa admiração por aquilo que Deus pode realizar na nossa vida. Por outro lado, se repudia o portador da boa nova. A cidade inteira, diz o Evangelho, foi ao encontro de Jesus e quando o encontraram, pediram que ele se retirasse da sua região, porque Jesus havia expulsado o demônio daqueles dois homens e colocado os dois homens e colocado o demônio na manada de porcos. Certamente o proprietário dos porcos ficou furioso e a população ficou com medo. Quem é este homem? Poderia até, quem sabe, surgiu a pergunta, como a de ontem, quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Quem sabe também não perguntaram, quem é este homem que expulsa demônios e manda para a manada dos porcos? Então vejam, por um lado, se admira a majestade de Deus, o seu poder salvífico em seu Filho Jesus, mas por outro lado pedem para que se retirem da sua região. Aqui nós podemos lembrar daquele versículo do prólogo de João, 2 versículos, o 9 e o 11, quando diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz.
No ministério de Jesus foi assim: enquanto alguns o acolheram, outros o desprezaram, até porque muitas vezes as suas palavras eram duras e Jesus tocava nas feridas, nos pecados daquela gente. E por isso preferiram as trevas à luz. Não reconheceram o tempo que Deus os visitou. Não reconheceram a manifestação da chegada do reino. Então nós poderíamos afirmar que, frente à liberdade humana, Deus quis se fazer impotente. Deus quis se fazer impotente porque Ele respeita a liberdade humana, o poder que nós temos de escolher o caminho que nós queremos seguir. E podemos dizer ainda que Deus está pagando por este grande dom que Ele nos deu, que é a liberdade. Assim, nos ensinava o grande São João Paulo II. Deus está pagando por este grande dom que é a nossa liberdade, que nos concedeu ao nos criar, ao sermos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, o homem. Diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Tu tens que saber escolher. Se escolhes matar, tu morrerás. Se escolhe viver, tu viverás. Então vive e deixa viver. Deus paga um preço alto por este dom da liberdade concedida a nós. Mas é importante, meus irmãos e irmãs, sabermos: Deus obedece sim. Deus nos obedece se nós quisermos expulsá-lo de nossa vida, porque Ele respeita a nossa liberdade. Ele obedece e vai embora. Basta nós olharmos para alguns episódios da vida de Jesus, naqueles lugares, pela falta de fé, onde Ele não pôde fazer nenhum milagre por causa da falta de fé daquela gente. Deus obedece quando nós não queremos que Ele se aproxime de nós. Deus obedece quando nós o expulsamos da nossa vida. Ele obedece e se vai. Ele obedece. Mas quem perde somos nós. Nós perdemos a oportunidade de estar na sua presença, perdemos a oportunidade de que a sua graça haja em nós, perdemos a oportunidade de sermos libertados dos demônios que nos cercam, perdemos a oportunidade de sermos perdoados, perdemos a oportunidade de sermos abraçados. Deus obedece sim, quando nós o queremos expulsar da nossa vida, mas nós saímos perdendo. Ao contrário, caríssimos e caríssimas de Deus, nós saímos ganhando quando nós temos a mesma atitude que teve Nossa Senhora, que aceitou os planos de Deus e na liberdade deu um sim pela vida. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A escolha é nossa. Ou nós expulsamos Jesus da nossa vida, da nossa região, da nossa família, da nossa cidade, ou nós o abraçamos e aceitamos a sua proposta e, como Nossa Senhora, nós dizemos: eis aqui a serva, os servos do Senhor,
que Ele realize na nossa vida aquilo que é da vontade dEle. Uma vez mais, irmãos e irmãs, somos movidos e convidados nesta Eucaristia, por meio da palavra que nos é anunciada, para que nós busquemos o bem, nos afastemos do mal, para que Deus nos acolha no seu coração e aceite não os holocaustos de carneiros, de coisas materiais, de animais que podemos oferecer a Ele, mas aceite o nosso coração contrito e humilde, desejoso de viver segundo a sua bondade, praticando o bem e a justiça. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de o acolhermos sempre em nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.